No vídeo de hoje vamos trazer aqui novos cálculos desta feita, é uma situação desesperadora do Bahia. Vocês vão saber o que o Bahia precisa para se livrar desse terrível risco de rebaixamento. Além disso, vamos trazer também palavras de Tassiano e de Gilberto para completar o número da partida e situação do Bahia na tabela com direito a mais um jogo para secar hoje. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um plantão do Bara, mas antes disso aquela dica para você que quer comprar no site da Centauro tá aqui, gente, à sua disposição, Replay, marcas DE, as melhores marcas com grandes descontos, até 75% de desconto, e basta você clicar aqui no link que fica estado no primeiro comentário também na descrição do vídeo que você clica e tem acesso a todos esses produtos diferenciados, marcas top com descontos imperdíveis, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui números dessa partida, mais uma derrota do Bahia, requinte de crueldade, final do jogo. Realmente a nação tricolor fez a sua festa, mas o Bahia mais uma vez mostra que não merece, infelizmente, nessa temporada, a torcida que tem tido mais de 1 milhão de torcedores na Fonte Nova esse ano. E o Bahia martirizando essa torcida. Gente, tá aqui pela posse de bola, já se viu um Bahia que foi passageiro da agonia. O São Paulo mandou no jogo, a verdade é essa, foi o protagonista. O Bahia foi coadjuvante. E aí, finalizações 15-14, sendo que no gol 3 do Bahia, 5 do São Paulo, mas o São Paulo mais organizado, um São Paulo que conseguiu criar as principais oportunidades. O Bahia teve algumas oportunidades, teve, mas não teve competência para converter gol. E no final o Bahia foi castigado com um gol decorrente aí de um vacilo de alguns jogadores. Enfim, né? Na hora do detalhe, qualidade faz a diferença e o Bahia tem sofrido por essas e outras. Diante desse resultado, o Bahia está aqui nessa situação, continuou no Z4, resultado inaceitável para o Bahia, 17º, 41 pontos. E agora é secar o Vasco, secar o Santos, ambos perderam nessa rodada. E hoje tem Cruzeiro e Atlético Paranaense 20 horas e a gente precisa torcer para o Atlético Paranaense. Se o Cruzeiro vencer essa partida, é bom que se diga, ele chegará aos 47 pontos e aí praticamente fica inatingível por parte do Bahia, a não ser que o Bahia vença os seus 2 jogos e supere, inclusive, o saldo de gol. Enfim, é secar para ver se temos aí Cruzeiro, Santos e Vasco nesse bolo para tentar ver se o Bahia consegue se salvar dessa situação inaceitável. Então, a informação que eu vou trazer agora é sobre palavras de Gilberto e Tassiano. Ele deram entrevista na Zona Mista e vamos trazer aqui o que foi que eles disseram depois de mais uma derrota, de mais uma frustração na Fonte Nova. Tá aí, ó. Gilberto, boa noite. Pode explicar, Gilberto. O Bahia fez uma partida muito boa contra o Corinthians e hoje fez uma partida tão diferente, não questionado em relação a esse confronto tão importante hoje contra a equipe de São Paulo e agora 2 jogos dificílimos contra a América e contra o Atlético Mineiro. Fizemos um grande jogo na última partida, conseguimos um grande resultado. Sabíamos que o jogo de hoje seria difícil. A gente tentou criar as oportunidades, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo não fomos bem. Conversamos bastante no vestiário. Sabíamos da dificuldade, mas melhoramos no segundo tempo. Não conseguimos converter em gols. No detalhe, nos últimos minutos, acabamos levando um gol. E agora é levantar a cabeça, porque temos 2 jogos e precisamos focar para buscar o triunfo fora de casa. Gilberto, a situação com o empate já não era nada boa, a derrota pior ainda. Como acreditar e melhor, como fazer a torcida acreditar que o Bahia ainda consegue se livrar do rebaixamento? Mostrando uma postura diferente no próximo jogo. A gente sabe que não tem tempo para lamentar, a gente tem amanhã para rever o que a gente errou, conversar, mas precisamos mudar nossa postura para o próximo jogo e para o jogo final, mas principalmente agora focar só no próximo jogo para a gente conseguir o triunfo e, se Deus quiser, depender da gente no próximo jogo. Gilberto, mais uma vez a gente vence um jogo fora, vem para casa podendo conseguir sorte melhor, conseguir se afastar dessa zona e perde. De alguma forma, vocês acham que a torcida consegue atrapalhar no sentido da perna pesada, no sentido de, não sei, sentir de alguma forma esse impacto da massa tricolor? De maneira alguma, a torcida só nos ajuda. O jogador que não conseguir jogar com o estádio com mais de 40 mil a seu favor, não tem que vestir a camisa do Bahia. Então a gente tem que focar em nós mesmos. A gente sabe que quando a gente não consegue o triunfo, a culpa é somente nossa. Então a gente tem que rever o que a gente tem feito, melhorar nossa postura e buscar o triunfo no próximo jogo. Gilberto, mesmo no Campeonato Brasileiro, o Bahia conseguiu a façanha de perder para o Cruzeiro dentro de casa, que não vencia no Mineirão há muito tempo, e para o São Paulo fora de casa, que não vencia fora de casa há mais de um ano. O que falta para o Bahia ter essa vontade, né? Como é que você repercute essa situação? A gente não tem que pensar nesse tipo de coisa. Futebol é jogado jogo a jogo. A gente conseguiu um grande triunfo no último jogo. Infelizmente, acabamos perdendo hoje contra o São Paulo. Mas a gente não tem que se prender a isso. A gente tem que levantar a cabeça, trabalhar e focar no próximo jogo, vencer e buscar o triunfo dentro de casa depois.
Obrigada. Como é que explica esse resultado de hoje, né? A quantidade foi muito boa contra o Corinthians fora de casa, está muito importante. São Paulo tinha mais de um ano sem vencer fora de casa e hoje com quase 50 mil pessoas na Fonte Nova, né? 19 jogos seguidos com mais de 30 mil pessoas, 1 milhão de torcedores no ano aqui, jogos como mandante. Você vai frustrado para casa com o sentimento de rebaixamento. Como evitar essa queda do Bahia, que hoje é o 17º colocado? Cara, é difícil, né? O torcedor está comparecendo, está fazendo o papel. Né? A gente, nesses 2 últimos jogos em casa, né, teve um descuido e levou gol nos momentos finais. Mas é levantar a cabeça, não tem outra. É levantar a cabeça, é descansar e buscar o América. Gilberto, nesse Campeonato Brasileiro, o Bahia tem tido oportunidades de se livrar dessa zona difícil. Em todas elas, acabou decepcionando o torcedor, muitas vezes dentro de casa. Como fazer o torcedor acreditar que ainda pode escapar do rebaixamento, ir lá para o Belo Horizonte, vencer, e aqui contra o Atlético Mineiro na última rodada também vencer e conseguir evitar esse descenso à Série B? Cara, não tem o que falar do torcedor, né? Como você falou aí, batendo recorde na nossa casa, né? Mesmo a gente oscilando na competição, tá aqui presente, tá nos incentivando, né? Eu acho que a gente tem que botar a cabeça no lugar, né? Sabe que o momento é delicado, mas é buscar o nosso objetivo. A gente tem 2 jogos, né? A gente tá vivo ainda e a gente vai buscar. Tá aí, né, gente? Muito se falar, não. Tá meio que chovendo no molhado, a verdade é essa. E o foco são os 2 jogos. Cabe ao jogador, aos jogadores, né, pensarem dessa forma. A torcida já tá cansada, cada um age da sua forma, a verdade é essa. O Bahia se tornou já há algum tempo, eu sempre digo isso, não é só deste ano, essa máquina de maltratar o torcedor. O Bahia é um passageiro da agonia todas essas últimas temporadas, nesses últimos 4 para 5 anos. E o torcedor vai e apoia, e o Bahia entrega mais uma derrota em casa. Inaceitável a situação. E agora é aquilo que a gente pode falar, né? O jogador, ele faça o que puder ser feito. Entrega ao máximo, porque essa torcida do Bahia não merece que ela tá passando com esse time dentro das 4 linhas. Outra informação que eu trago agora é justamente sobre cálculo. E vamos trazer aqui o que é que o plantão do Paulinho vai apresentar pra gente a respeito da perspectiva em números do Bahia para os próximos jogos desse Brasileirão. Vamos trazer aqui os cálculos dele, a projeção, o que é que a gente pode pensar sobre as próximas rodadas. Tá aí. Libertadores da América. Vamos para a parte de baixo da tabela, pessoal. São Paulo com 50, Inter com 49, Cuiabá com 48 estão matematicamente livres do rebaixamento. Por quê? O Bahia, que é o 17º, que abre a zona de rebaixamento, tem 41, no máximo o Bahia vai chegar a 47. Então, quem tem 48, para cima, já está livre do rebaixamento. O Coringão tem 47 pontos, 11 vitórias. O Bahia, se ganhar os 2 jogos, vai a 47 pontos e 13 vitórias. Então, o Coringão precisa de 1 ponto aqui. Se o Corinthians empatar com o Inter agora no sábado, no Itaquerão, em São Paulo, garante matematicamente a permanência na Série A. Fortaleza tem ainda 3 jogos pela frente. Fortaleza tem 45. Lembrando que o Bahia só chega a 47 e 13. Fortaleza precisa de 3 pontos. Ou de uma vitória, ou de 3 empates. Fortaleza tem 3 jogos. Se empatar os 3 jogos, garante a permanência na Série A. Cruzeiro também tem 3 jogos. Tem 44. Tem que chegar a 48. Por enquanto, pela projeção atual, a 48 pontos para escapar. O Cruzeiro precisa de 4 pontos. Santos tem 43. Santos tem, em relação ao Bahia, ganhar os 2 jogos aqui para garantir a permanência. O Vasco da Gama tem 42. Vasco só depende dele. Se o Vasco ganhar os 2 jogos, fica na Série A. Porque o Bahia, ao perder no finalzinho para o São Paulo, deu essa condição a quem está fora aqui da zona de rebaixamento do Vasco até a equipe do Corinthians. Já o Bahia, atenção pessoal da Boa Terra, pessoal do Tricolor Baiano. O Bahia, para escapar do rebaixamento, vai ter que fazer os 100% agora. Vai ter que ganhar os 2 jogos. Vai chegar a 47. Aí vai ter que torcer para o Vasco da Gama, certo? Assim, ó, se o Bahia chegar a 47, o Goiás não alcança o Bahia. O Goiás, no máximo, vai chegar nos 3 jogos, vai a 44, certo? Então, se o Bahia vencer os 2 jogos, vai a 47. Então, já se livra do Goiás. Aí o Bahia tem que ser melhor que um time, que está aqui fora do Z4. Por exemplo, o Vasco. Se o Bahia ganhar os 2 jogos, vai ter que torcer para o Vasco, no máximo, ganhar um dos seus 2 jogos. No máximo, o Vasco fazer 4 pontos. Então, se o Bahia ganhar os 2 jogos, o Vasco fizer 4 pontos, aí o Bahia ultrapassa o Vasco. Santos. O Bahia ganha os 2 jogos, vai a 47 e 13 vitórias. Santos, no máximo, pode fazer aqui também 4 pontos. Então, se o Bahia fizer 2 vitórias, escapa do rebaixamento, se o Vasco e o Santos não ganharem seus 2 jogos. Se um dos dois, né? Se um dos dois não ganhar os 2 jogos, o Bahia escapa. Cruzeiro tem 44. Aí o Bahia tem que torcer aqui, ó, ganhando os 2 jogos, para que o Cruzeiro, em 3 partidas, no máximo, faça 3 pontos. Vença um dos 3 jogos, no máximo. Ou empate os 3 jogos. Aí o Bahia ficaria na frente também da equipe do Cruzeiro. Então, esta é a projeção para o Bahia. E aqui confirmando, né? O Vasco da Gama eu já falei, né? O Vasco da Gama, para escapar, até o final agora, tem que fazer o que o Vasco fizer, o que o Bahia fizer. Se o Bahia ganhar os 2 jogos, o Vasco tem que ganhar os 2 jogos. Se o Bahia fizer 4 pontos, o Vasco tem que fazer 4 pontos. Uma vitória e um empate. Se o Bahia ganhar um jogo e perder o outro, o Vasco escapa ganhando um jogo e perdendo o outro. Vale também para o Santos, aqui o Santos tem 2 pontos a mais que o Bahia. Certo? Então essa é a questão a partir de agora aqui para essas equipes que estão próximas da zona de rebaixamento. Confirmando.
São Paulo, Inter e Cuiabá, livres do rebaixamento. Corinthians, Fortaleza, Cruzeiro, Santos, Vasco, Bahia e Goiás brigando para escapar. O Goiás, inclusive, pega nessa quinta-feira à noite, na Arena, 7 horas, o Grêmio. Quando a bola rolar no 0-0, o Goiás estará matematicamente eliminado, rebaixado. Por quê? Se o Goiás empatar, o Goiás vencendo, pode chegar ainda, vencendo os 3 jogos, a 44 pontos e 11 vitórias. Pode escapar, beleza? Porque Vasco tem 42, Santos tem 43, Bahia tem 41, beleza? Só que se o Goiás empatar, no máximo ele vai chegar a 42 pontos e 10 vitórias. O Vasco já tem 42 pontos e 11 vitórias. Então, o Goiás, para não ser rebaixado matematicamente nesta rodada, tem que chegar na Arena, em Porto Alegre, e ganhar do Grêmio. Se o Goiás empatar ou perder, estará matematicamente rebaixado. Próximos jogos de quem briga para escapar do rebaixamento. Bahia tem América em BH, Atlético Mineiro em Salvador na última rodada. O Bahia fez no primeiro turno 3 pontos contra esses 2 times. Venceu o América e perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o Atlético. O Corinthians tem o Internacional em casa agora, depois enfrenta o Bahia na capital paranaense. No primeiro turno, o Coringão fez 4 pontos, empatou com o Inter e ganhou do Curitiba. O Cruzeiro tem 3 jogos. Nesta quinta-feira recebe em BH o Atlético Paranaense. Depois visita o Botafogo no Rio e recebe o Palmeiras na última rodada em Belo Horizonte. No primeiro turno, contra os 3 times, o Cruzeiro fez apenas 2 pontos, pessoal. Empatou com o Furacão 3-3, empatou com o Botafogo 0-0 e perdeu para o Palmeiras. Fortaleza tem agora 3 jogos. Bragantino nesta quinta-feira em Bragança, depois recebe o Goiás e na última rodada pega o Santos na Vila Belmiro. No primeiro turno, Fortaleza fez 3 pontos. Perdeu para o Braga, perdeu para o Goiás e ganhou do Santos por 4-0. Vou fechar aqui, ó. Goiás tem Grêmio na Arena, nesta quinta-feira. Fim de semana pega o Fortaleza no Castelão em Fortaleza. Depois recebe a América na última rodada em Goiânia. No primeiro turno, o Goiás fez 7 pontos. Empatou com o Grêmio, venceu o Fortaleza e venceu também o América. Santos tem Atlético Paranaense em Curitiba e na última rodada recebe o Fortaleza. Contra esses 2 times no primeiro turno, o Santos fez apenas 1 pontinho. Empatou com o Atlético e perdeu para o Fortaleza. Finalmente o Vasco. Pega o Grêmio agora, próximo fim de semana, na Arena em Porto Alegre. E na última rodada recebe em São Januário o Bragantino. No primeiro turno, contra esses 2 times, o Vasco fez 4 pontos. Venceu o Grêmio e empatou com o Bragantino. Rodada tem 7 da noite nessa quinta-feira, Grêmio e Goiás. 8 horas, Cruzeiro e Atlético Paranaense. 8h30, Bragantino e Fortaleza. Ainda, gente. A verdade é uma só. A gente não dá. E o Bahia não é um time que inspira confiança. Por mais que a gente saiba que o Bahia precisa vencer o América Mineiro, inclusive é essa alternativa que o Bahia tem, se o Bahia já não quer correr o risco de ser rebaixado nesse final de semana. E o problema é que o Bahia não inspira confiança. E aí, além disso, o Bahia não depende só dele. Então a gente tem que secar Vasco, Santos e Cruzeiro. Eu acredito, aqui é só uma crença minha, que se o Bahia vencer as 2 partidas, matematicamente o Bahia escapa. Agora, isso é uma crença pura e simplesmente de torcedor. Pensando racionalmente, da forma que o Bahia vem jogando, e aí, claro, é um Bahia contra o Corinthians e é outro Bahia contra o São Paulo. Da forma que o Bahia vem jogando fora de casa, o Bahia de repente pode vencer o América Mineiro. O Bahia tem feito boas partidas fora de casa. O problema é o Bahia vencer o Atlético Mineiro em casa. O Bahia não tem feito boas partidas jogando em casa e o Atlético Mineiro está em busca desse título. Qual é o detalhe disso tudo? O detalhe é que o Bahia vencendo o América Mineiro é torcer justamente para que o Vasco não vença a equipe do Grêmio. E dessa forma, o Bahia de repente pode pensar em empatar com o Atlético Mineiro, que também não é fácil. Enfim, gente, situação se complicou. O Bahia, no dia de ontem, né, anteontem, na verdade, quando o Vasco perdeu em casa, dependia de si, e o Bahia, mais uma vez, desperdiça uma grande oportunidade de dar um respiro à sua temporada e de dar um respiro à sua torcida. É impressionante, e a verdade é que todo mundo quer que essa temporada acabe logo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral e clica aqui no link que fica estado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. E aproveite suas ofertas na Centauro. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.